Vamos pôr aí a tela do Luiz Gustavo, galera. O Luiz Gustavo, ele deu uma entrevista depois do jogo, cara, que eu achei muito boa. Não sei se vocês gostaram, mas assim, cara, lúcido, assim, com cara de líder de grupo, né? Foi perguntado, teve um monte de pergunta pro o Luiz Gustavo respondeu todas. E uma questão, gente, que eu queria levantar aqui para vocês discutirem no Semana, é que o Luiz Gustavo, embora ele tenha falado por ele, mas ele é líder do grupo. Ele falou que ele torce para que as coisas, para que o São Paulo melhore em 2026. Isso é, o Luiz Gustavo e o grupo do São Paulo, eles têm ciência, isso na minha visão, tá? Eles têm ciência de que muita coisa feita em 2025 pela gestão não deu certo. Não sei se vocês tiveram essa mesma leitura que eu. O Luiz Gustavo pegou e falou, olha, eu não sei se eu vou ficar, estamos trabalhando para ficar, eu acho que até vai ficar, mas ele falou, olha, tem muita coisa para melhorar aqui. E aí, na opinião de vocês, que coisas que a gente tem que melhorar? Não estou dizendo, porra, é muito simples pegar e falar, tem que mandar todo mundo embora e colocar um outro elenco, ou então, tem que tirar o presidente e botar outro, porque não vai acontecer, só vai acontecer em 2027, né? O São Paulo já está pensando em renovar com o Rui Costa, né? Já saiu nessa segunda-feira essa intenção do São Paulo, mas alguma coisa que a gente fez neste ano, a gente não pode fazer no ano que vem. Aliás, muitas, várias coisas. Marcão, então começa com as coisas que a gente tem que servem de aprendizado para 2026. Bom, então vamos lá. Então, corroborando com o que o Luiz Gustavo falou, que o São Paulo tem que melhorar para 2026, eu concordo. Eu acho que essa melhora já passa também pela não renovação com o próprio Luiz Gustavo. Né? Eu acho que é um jogador já extremamente veterano. Né? Eu acho que a gente teve algumas lesões esse ano aí de Oscar, de Lucas, o próprio Luiz Gustavo, que não foi uma lesão, foi um problema pulmonar, mas de qualquer maneira, a gente sabe que fisiologicamente um jogador de mais de 30 anos já demora mais para se recuperar em relação ao jogador que tem menos idade. Então, já começa em rejuvenescer o elenco. O primeiro passo para você ter um time mais competitivo, para você aguentar jogos de quarta e domingo, como vai ser a tabela do São Paulo ano que vem, se Deus quiser, tendo as principais competições ali para poder disputar. Então, eu acho que passa já por um rejuvenescimento do próprio elenco. Então, aproveitar melhor a base, né, já que agora você tem o Crespo aí, acho que já teve um recorte ali, infelizmente, colocou o Luca ontem para ser relacionado, mas não colocou ele no jogo para colocar aquela ameba daquele Rigoni, né, eu acho que já tem que ter um carinho melhor ali com essa molecada da base, né, não que vai durar muito tempo também, porque muito provavelmente lá o tal do Júlio Casares, lá o Júlio Cagares, vai fazer questão de leiloar de novo os moleques da base, mas enquanto tiver a oportunidade de colocar, tem que sim aproveitar a molecada da base. E não renovar com medalhões ali, que já tem 30 e ela vai fumaça. Já começaria por aí, não renovando com o Luiz Gustavo. Primeiro ponto. E você, Grécio, além do rejuvenescimento que o Marcão falou, que passa por contratações de jogadores mais jovens, até a dispensa de alguns medalhões, de alguns jogadores mais veteranos, o que você pensa aí que o São Paulo pode melhorar para 2026 em relação ao que fez ou ao que não fez em 2025? Eu acho que o São Paulo, primeiramente, ele tem que ter humildade. Ele saber o que ele quer pro campeonato. A gente fala muito hoje do Mirassol, né? O Mirassol, ele focou no Campeonato Brasileiro e aquilo ali, a gente hoje coloca o Mirassol como uma temporada ótima deles, né? Tá indo longe no Campeonato Brasileiro. Então o São Paulo ele tem que focar no que ele quer, né? Porque não adianta o São Paulo focar nas Copas, cair nas Copas e depois tentar correr atrás no Campeonato Brasileiro. Então faz um planejamento pra temporada, já começa no início, fazendo um planejamento da temporada, qual vai ser, quais serão as principais competições. Campeonato Brasileiro como principal, Libertadores como principal, Copa do Brasil como principal. Então já começa por aí. Logicamente, tem a questão da montagem do elenco, a melhora do elenco. O São Paulo tem que conversar com alguns jogadores, né? Tanto o Oscar como o próprio Luiz Gustavo, Rigoni já passa por não continuação, né, do Rigoni. Então o São Paulo e também colocar as peças que o Crespo quer, né? Porque qual vai ser a formação do Crespo? Se vai ser com 3 zagueiros, vai precisar, porque o Rafael Tolói provavelmente vai sair, vai precisar contratar mais um zagueiro, vai subir da base. Então o São Paulo tem que entender. E pros próximos anos... Você acha que o Tolói vai sair? Acho que o Tolói vai sair pela questão financeira do São Paulo. Se o São Paulo for um clube equilibrado, que pensar pelo bem do clube, vai ter que tirar Tolói, vai ter que tirar Luiz Gustavo, vai ter que conversar com o Oscar, vai ter que ter uma conversa aí, porque o caminho do São Paulo é ou buscar investidores ou secar pra daqui a uns anos tentar conquistar algo maior, né? Entender, falar com a torcida. Torcida, é isso que nós podemos, nosso momento é esse, nós temos que equilibrar as contas
Certamente vão ter saídas nesse final do ano, né? O São Paulo melhorar ainda mais a questão financeira, o superávit, então vai passar muito por isso. Mas, primeiramente, entender o que será 2026 e colocar a meta coerente do que o São Paulo pode fazer em 2026. Pô, mas só cornetando aqui o comentário do Grécio aí, o Perrone falou, pô, o Mirassol focou no Campeonato Brasileiro. Focou o quê? Só tem essa tinha porra nada. pra jogar? Não, mas é isso. É isso o quê? Não tem o que jogar? Não. Vai focar no quê se não for brasileiro? Só tá jogando isso? Não, mas Você certamente... usou o exemplo errado, irmão. Mas certamente o São Paulo ele tem que ter esse pensamento do foco. Porque não adianta você pensar, Copa, vamos tentar essa Copa aqui, deixa o Campeonato Brasileiro. Todo ano, ou o São Paulo briga pra não cair no final, ou o São Paulo tenta uma Libertadores, uma pré-Libertadores e fica sofrendo. Esse ano vai ser isso, novamente. Mas aí você tá querendo dizer o quê? Que o São Paulo tem que focar no Campeonato Brasileiro e deixar as Copas de lado, é isso? A principal chance de título que nós temos é jogar as Copas, pô. Não, São Paulo não... A principal coisa é, começa o ano e fala, o São Paulo vai ter que jogar o máximo no ano. Não é, nós vamos ganhar uma Copa. Cara, vamos ser bem sinceros. São Paulo hoje não tem condição, não é favorito pra ganhar a Copa. Ok, mas quando você fala de focar em alguma competição, é fazer 45 pontos do brasileiro pra não cair e tentar disputar um título numa Copa. Isso pra mim é um foco. Não, eu acho que o São Paulo tem que focar pra ir no máximo, ter o máximo de competição possível na temporada, que aí o São Paulo conquista mais na parte financeira. Tá. Então o foco. Peraí, vamos lá. Calma. Cada um O São tá Paulo falando uma coisa. O Marcão tá falando o foco, tá focando no futebol, no esporte, e você está focando no financeiro. É isso. O São Paulo, tudo precisa passar pelo financeiro, não adianta. O São Paulo não precisa não pode mais ter o pensamento de vamos o mais longe possível nas Copas e tentar ganhar igual 2023. O São Paulo ganhou a Copa do Brasil em 2023 e teve déficit. Então, assim, o São Paulo tem que ter o pensamento de nós temos que ir pra Libertadores, que é importante, ir pra Libertadores pelas questões financeiras, questões com patrocínio, você consegue angariar patrocinadores, porque se o São Paulo não vai se abrir pra investidores, que é o que parece, né? O São Paulo não vai se abrir pra investidores. Pelo menos em 2026, não. Sim, então... Ano de eleição e tudo, ano que você entrega o cargo e depois assume um outro presidente, é ano que, por exemplo, o São Paulo não pode fazer um contrato longo, né? A não ser os contratos lá de master, tudo que foi passado pelo que não deveria, né? Mas foi passado pelo conselho, etc., né? Que vai até 2030. Então o foco deveria ser Campeonato Brasileiro e tentar, logicamente, ir o mais longe possível nas Copas. Eu acho que São Paulo hoje não tem condição de ganhar. Ganhou em 2023 uma vez em 100 anos, me desculpa, porque não era nem favorito em 2023. Nas oitavas de final a gente passou dificuldade com o Sport dentro de casa, foi crescendo durante o campeonato com o Dorival Júnior e aí conquistou. E naquele Campeonato Brasileiro a gente tinha ido mal. Se a gente não tivesse ganhado do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians e conquistado a Copa do Brasil, a gente tava ferrado em 2024, como a gente se ferrou depois. Tá. Eu acho o seguinte, que para 2026 a gente tem algumas coisas aí para aprender do que a gente fez errado em 2025. Primeira coisa, um elenco curto não combina com um número de competições a disputar. Então, se você tem, por exemplo, mais uma Libertadores, que a gente nem sabe se a gente vai ter, mas se a gente tiver uma Libertadores ou uma Sul-Americana, com mais uma Copa do Brasil, mais um brasileiro, não dá para disputar com o tamanho de elenco que a gente teve em 2025. Isso na minha visão. A segunda coisa que ninguém fala e que provavelmente não vai acontecer e aconteceu em 2025 é aquela pré-temporada de Araque que a gente tem lá nos Estados Unidos, que acaba com o nosso ano. A gente chega em cima da hora para jogar o Campeonato Paulista e isso não tem uma vamos dizer assim, um fortalecimento natural dos músculos, etc. É tudo meio feito na base do mambembe aí para ganhar o dinheiro. Mas esse ano teve? Eu nem lembro. Esse ano teve, fomos para os Estados Unidos, a gente voltou. Lembra que no jogo, o primeiro jogo do campeonato foi contra o Botafogo, que a gente jogou com o Rian Francisco. O Rian Francisco quase fez um gol logo no comecinho do jogo. Sim. Aquilo ali era uma galera que tinha voltado dos Estados Unidos para poder completar o time para jogar. Uhum. Né? Então essas coisas aí, acho que agora, em 2026, não vai ter. Senão já estariam anunciando. O né? São Paulo pegou uns jogadores da Copinha e depois voltou para jogar a final da Copinha. Sim. Então, e eu acho que não vai ter esse lance dos Estados Unidos, muito porque o ano que vem é um ano atípico também. É um ano que começa tudo antes. Então não dá para você arriscar uma pré-temporada. E eu acho que a gente arriscou uma pré-temporada nos Estados Unidos. O clube nunca vai dizer. O clube vai falar, não, lá fora é a mesma coisa do que aqui. Imagina. Mas eu acho que a gente perde aí alguns dias. Tem atividades que eles têm que fazer lá, comerciais, de marketing. Tem aqueles jogos lá que servem para pouca coisa, sabe? Aqueles jogos lá em Orlando, etc. Teve o jogo São Paulo e Cruzeiro e São Paulo e Flamengo, não lembra? Sim. O São Paulo
empatou com o Cruzeiro, acho que foi 1-1. Não, mas o próprio deslocamento até lá. Estados então, Unidos não é uma viagem que você faz em 2 horas. Então tem o deslocamento da ida, o deslocamento da volta. Tem esses compromissos aí, por exemplo, a Florida Cup, você tem que ir no parque da Universal, andar de montanha-russa, tirar foto com o Pateta. Então não é o mesmo período, não é full time. O Pateta não é da Universal, hein? O Pateta é da Disney. Mas tanto faz. Fala informação direito. Mas aí você sabe, a Copa Mickey lá, não sei o quê. Então, enfim, eu concordo com você plenamente. Acho que num período curto, que a gente sempre reclama, não tem tempo pra fazer pré-temporada. E quando tem os caras jogam no lixo, e aí vem falar assim, mas isso é um fortalecimento da marca no exterior. Fortalecimento da marca, você ganha a porra da Libertadores e vai jogar Mundial. Isso é fortalecimento da marca. Isso é a marca mais forte que nunca. Pô, eu não aguento ouvir essas desculpinhas de diretor, irmão. Eu já tomei de saco cheio dessa porra, tá ligado? Pois é, eu sei. Mas então, você não ter o elenco tão curto, essa é a minha visão. Se você quer ter muita competição, você não pode ter um elenco tão curto. Talvez seja melhor você ter 5 jogadores médios do que você ter um Oscar, por exemplo. Que, porra, é uma estrela, é um jogador que, em tese, deveria decidir, mas se acontece do Oscar se machucar, você não tem mais jogador para você colocar. Você não tem jogador para você brigar. E o São Paulo teve que recorrer ao Tapia, teve que recorrer ao Rigoni, entendeu? Isso tudo aí porque você não tinha contingente para jogar, né? Até tinha, mas venderam. Venderam a porra da base. Pois é. Venderam o Matheus Alves, venderam o Lucas Ferreira. E vão vender de novo, pode Então. ter certeza. E a terceira coisa, que é complementando o que você falou, Marcão, tem que mudar o perfil do elenco. O clube já avisou que vai atrás de jogadores mais jovens, né? Isso foi passado para a imprensa. E que também o Crespo vai puxar dessa vez, porque no começo do ano não foi assim. Mas o Crespo agora vai poder puxar 6 jogadores da base, segundo ele, segundo o que saiu na imprensa, para já jogar no profissional. No começo do ano, não sei se vocês lembram, mas o São Paulo foi campeão da Copinha e os jogadores não foram. Tiveram férias, etc., que são férias justas. Porque o São Paulo passou no final do ano por uma conquista de Copa do Brasil, do Sub-20, e no começo do ano ganhou a Copinha. E aí, em tese, eles têm as férias agora, no Paulista. Mas conversando com esses meninos, eu conversei com 2. Eu conversei com o Rian e conversei com o Matheus. Eles foram no camarote que a gente costuma ir. E aí eu perguntei pra eles, assim, de boa. Eu falei, pô, vocês estão de férias. Vocês queriam estar de férias ou vocês não queriam estar lá jogando, né? Mostrando os jogos do Campeonato Paulista aí. Os caras não titubearam. Eles falaram, que férias? Eu queria estar jogando. A oportunidade é agora. Sim. Os caras ganharam uma copinha, e agora tinham que ter subido já de uma vez. Você vê o Lucas Ferreira fazendo gol na Libertadores, meio que chamado às pressas, sabe? E foi um erro, tá? Foi um erro do Zubeldia não ter dado oportunidades pros meninos antes no Campeonato Paulista. Teve jogos que o São Paulo jogou com todo respeito, equipes pequenas, até eu acho lá em Brasília, acho que foi em Brasília. Coloca os moleques pra jogar, aí machucou um monte de jogador veterano, perdemos os jogadores, o Oscar, Lucas, no Campeonato Paulista. Então foi um erro de formulação daquele elenco no começo do ano pelo Zubeldia, que ele não usava. E quem comanda o Zubeldia? Pois é, o pessoal de cima também, porque tinha que ser um projeto de clube, né? O projeto de clube a gente não tem condições de contratar vários jogadores como o Flamengo, ter 3 times, Palmeiras, 700 milhões, então o que a gente faz? Pega esses meninos aqui, é obrigação usar, tem que ser um projeto de clube. É obrigado a usar esses meninos, ainda mais depois de ganhar uma copinha. E o São Paulo não usou, foi um erro total do clube junto com o Zubeldia. Mas aí na moral, o Grécio, Perrone e amigos, mano. Tudo bem, eu acho que não tem que ter ingerência no trabalho de ninguém. O cara foi contratado pra fazer determinada coisa, ele tem que ter autonomia. Mas quando você vê o cara fazer um monte de cabaçada, que nem o seu Zubeldia fez, a diretoria tem que intervir, irmão. Tem que intervir. Isso, Marcão, faz parte de estratégia, de planejamento. O planejamento é a diretoria de futebol chegar com a comissão técnica e falar assim, olha, o nosso planejamento logo depois da Copinha, você vai subir jogadores pro profissional. Coisa que tá acontecendo agora. Sabe por que ele não dava oportunidade pra molecada? Porque quando ele jogou nesses jogos de Brasília, que o Grécio falou, ele pegou Inter de Limeira e Velo Clube. Ele jogando com os Oscar e Lucas, ele não conseguiu ganhar da Inter de Limeira e do Velo Clube. Você entendeu? Mesmo com os profissionais ali, com os cobrão, com os cobra criada, com os medalhões, não conseguia dar padrão de jogo pra porra do time. Você acha que ele vai colocar os moleques na condição dessa? Ele fala, vamos escorar, tá o Lucas e o Oscar em campo, invertir um monte de jogador fora de posição. Não vamos nem entrar nessa seresta aqui, porque eu já me irrito já de falar desse maluco. Mas enfim. Dentro daquele cenário, Perrone, ele já não conseguia encaixar o time com as melhores opções que ele tinha. Você imagina se vai colocar Matheus Alves pra jogar, Lucas Ferreira, Rian Fernandes? Não vai nada. Então, mas hoje a gente tem o Crespo. Então, hoje o Crespo tem autonomia para colocar 6 jogadores, segundo o que saiu na imprensa, né? O São Paulo, segundo o que saiu na imprensa também, vai fazer a maior janela agora no começo do ano, com jogadores mais jovens, e aí fica aquela história. Quais jogadores veteranos têm que sair? Porque esportivamente é melhor que você dispense alguns jogadores veteranos, como você disse, e financeiramente, como você disse, é melhor que o São Paulo também tire um pouco de peso
de salário dentro desse elenco. E aí, isso posto, a gente tem Oscar, a gente tem Lucas, a gente tem Luiz Gustavo, a gente tem Arboleda, a gente tem vários jogadores aí acima dos 30, 32 anos. Caleri e Luciano também. Caleri, Luciano. E pelo que eu vejo, por exemplo, eu vi sair hoje, segunda-feira, São Paulo quer manter o Luciano. Quer, aliás, dar mais um ano. Lembra a gente discutindo aqui? O contrato dele vai até o final do ano que vem. O São Paulo quer dar mais um ano pro Luciano. Então vê que o Luciano é peça importante, não importa a idade. É uma peça que faz gol. Né? Inclusive, ainda bem que a gente não precisou do Luciano em São Januário. Acho até que foi bom o São Paulo jogar com jogadores leves contra o Vasco, porque o Vasco vinha pra cima, o São Paulo tinha o contra-ataque, o Luciano não é um jogador de contra-ataque, né? O Luciano é um jogador que tem outra característica. Mas assim, quem que a gente tira aí? Tem muita gente. Eu queria voltar nesse ponto, porque esse ponto é fundamental, né? Porque a gente quer título, mas também a gente não quer dispensar ninguém. Eu quero dispensar. Então vamos lá. Luiz Gustavo, você já falou. Oscar. Então, mas aí você vai dispensar o Oscar de que jeito? Conversa. Conversa. O cara fala, não, eu tenho mais 3 anos de contrato aqui, quero ficar. Você vai fazer o quê? Pelo que se saiu na imprensa também, né, Grécio? O Oscar tava meio que desistindo e que ele resolveu agora ter mais uma chance no São Paulo, agarrar mais uma oportunidade de realmente convencer a torcida de que ele é o cara certo pro tricolor. Certamente, até por ter contrato, ele deve ficar no São Paulo, né? Mas tem alguns jogadores, sim, que poderiam ser analisados, como o próprio Cedric, né? Que eu fui montar um elenco de São Paulo aqui pra 2026 rapidinho, tá? Tem o Cedric, aí no meio-campo, eu acho. O Cedric não acaba o contrato agora também. Não faz sentido ter esse tipo de discussão, porque o cara tem contrato, gente. Então, mas aí tem que se pensar nisso. São Paulo tem que mudar essa chavinha em algum momento. De não ter esses jogadores mais. O que vai acontecer, Marcão? É você inchar mais o elenco, já que vai ter que contratar mais jogadores, sim, e manter essa história de, que vai pagar daqui a 3 meses, de que, vai terminar o terceiro mês, aí você paga vai continuar essa história. Eu acho que assim, Perrone, Grécio e amigos, jogadores que têm o contrato no final do ano agora pra terminar, a gente senta e conversa. Luiz Gustavo, eu não renovaria. Rigoni não cumpriu a meta lá, graças a Deus, mano. Eu espero que o Casares não tenha insanidade de, mesmo ele não cumprindo a meta, tenha a brilhante ideia de querer renovar pro ano que vem. Vai embora. Então esse tipo de jogador que tá terminando o contrato, você não tem que pagar nada, multa rescisória, porra nenhuma pra liberar, deixa embora. Sim, o Rigoni vai ser ridículo se ficar no São Paulo, né? Porque agora que o São Paulo não tem mais a obrigação de comprar o Rigoni, né? Porque o Rigoni não cumpriu as horas e não vai cumprir as horas, né? Até o final do ano. Cara, o primeiro pra mim tinha que ser o Rigoni. Sim. O primeiro cara a sair de São Paulo seria o Rigoni, porque ele é o exemplo do jogador veterano que deve ganhar muito, né? Tem um contrato curto porque deve ganhar muito também, né? E que não tá dando resultado. Não, foi muito mal contra o Vasco, aqueles 2 gols que ele errou. Foi, assim, aquilo ali tenebroso. É a mostra de que ele não tem que renovar com o São Paulo. Ele mostrou ali que ele não tem que renovar com o São Paulo. Na primeira passagem, ele tinha ido muito bem no começo, depois ele caiu. É um jogador que, igual eu falava do Pato. Meu Deus do céu, é um jogador morto, cara. É um jogador morto. Tá tudo bem, vai lá, finaliza. Nossa, aí erra. Aí depois, jogador que não volta pra recompor. Teve um jogo, eu não lembro agora qual foi o jogo, que ele não voltou pra recompor, o São Paulo tomou o gol. Então, assim, é o típico de jogador que você vai ter em um jogo e 15 ruins. Um bom jogo, 15 ruins. Então, pra mim, não renovaria com o Rigoni também. O Rigoni nem parece argentino, né, gente? Sangue doce, né, mano?